Bom, pessoal, vamos aqui. Essa aqui vai ser a nossa quarta aula do semestre e a primeira, aliás, a quarta aula do segundo semestre, né? E a primeira do quarto bimestre, tá bom? Então, ó, aqui a gente vai ver a equação de Clapeyron, tá certo? Essa aqui é basicamente uma continuação do que a gente estava vendo no estudo dos gases, tá bom? Vai entrar um fatorzinho a mais. O capítulo 6 do livro de vocês, tá certo? Na página 89 a 91, tem todo esse assunto aí do livro de vocês. E vamos lá. O que é que vai entrar mais em cima daquela equação que a gente estava vendo? A questão da quantidade de matéria, tá certo? Então, ó, se você tem uma determinada massa de gás e ela vai ter um valor de moléculas, tá certo? Ou seja, se o gás, se a gente estiver tratando for oxigênio, dióxido de carbono, seja qual for o gás que estiver tratando, lógico que a gente sempre vai lidar com valores muito grandes falando em moléculas, tá certo? Então, ó, na química vocês também vê bastante isso, que é o seguinte, ó. O que eles chamam de um mol, a gente vai dizer o quê? Que um mol é 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Esse 10 a 23 aqui, vocês lembrem, né? Casas decimais, ou seja, é como se você pulasse uma, duas, três casas decimais aqui e botasse mais 20 zeros depois desse número, né? Imagine aí que 20 zeros, ou seja, a gente não sabe nem dizer que número é esse, né? Deveria de ser tão grande. Então, é o seguinte... a gente sabe que um mol são esse valor aqui de moléculas, a quantidade de matéria, ou o número de mols, certo? A quantidade de matéria é a mesma coisa que o número de mols, que a gente vai chamar de N. Esse M minúsculo vai ser a massa da substância em gramas, ou seja, é 30 gramas de oxigênio, 40 gramas, é a massa comum. E esse Mzão aqui é a massa molar em gramas, tá certo? Gramas por mol. Beleza. Isso aqui, como eu já disse, vocês já viram também, provavelmente, na química ou estão vendo, tá certo? Em algum momento já viram isso, provavelmente. Então, beleza, pessoal. Vamos só aqui um exemplo bem prático em relação a isso aqui, ó. Quantos mols existem em 82 gramas de gás de gás oxigênio, sendo que a sua massa molar é de 32 gramas por mol? Então, ó, a nossa equaçãozinha é essa aqui. Nós temos esses dois valores, né? A massa é 82 gramas, a massa molar 32 gramas, e ele quer saber o número de mols, tá certo? Então, ó, é só a gente aplicar nessa equação, ó. A massa em gramas é 82, a massa molar, que é o M grande, aliás, a massazinha é 82 e a massa molar é 32, tá certo? Fazendo a divisão, esse valor aqui do N é 2,56 mols, tá certo? Então, isso aqui é a aplicaçãozinha dessa equação para a gente calcular ou o número de mols ou a massa, tá certo? Aqui ele pode pedir o número de mols ou a massa. A massa molar, pessoal, sempre vai ser tabelada, tá certo? Essa informação ela sempre vai estar vindo junto com a questão, certo? Então, isso aqui é o primeiro passo que a gente precisa saber para a gente entrar de fato na equação de Clapeyron. Por quê? Na equação anterior, o que a gente via? A gente via aqui pressão, volume, você tinha aquele esquema, né? PV sobre T é igual a PV sobre T, tá certo? Entrou duas coisas diferentes aí daquela equação. Você tem agora o N e o R. Esse N a gente acabou de ver que é o que? O número de mols. E o que vai ser esse R? O R, ele vai ser o que a gente vai chamar de constante universal dos gases. O que é isto? Ó, perceba uma coisa. Se eu pegar essa equação PV é igual a nRT e eu isolar o R, tipo R é igual a PVN vezes T, tá certo? Ou seja, você pega uma pressão específica, um volume específico, uma quantidade de mols também específica a uma determinada temperatura. Se você pegar esses valores de pressão, volume, número de mols e temperatura de um determinado gás, ele vai obter um número, tá certo? E
você vai obter esse mesmo valor com outros gases também, tá certo? Ou seja, por isso que se você pegar em determinada quantidade, em determinadas determinados momentos da matéria com a pressão volume, o número de mols e a temperatura específicos, você vai obter sempre um valor de R, tá certo? Por isso que ele é chamado universal. Então, ó, aqui nós vamos ter o seguinte. Olha isso aqui, ó. Pressão é ATM, volume é litro, o número de mols a gente chama de mol, temperatura sempre será em Kelvin, tá certo? Então, ó, perceba que aqui eu só troquei a grandeza pelas unidades, tá certo? Também pode acontecer de você ter a pressão, ela pode estar em PA, tá certo? O volume pode estar em metro cúbico. Agora, o N e o T, perceba, é sempre a mesma coisa, ó, mol e Kelvin. Então, ó, aqui nós temos duas unidades diferentes para esse camarada aqui, que é o R. Então, ó, em ATM litro por mol Kelvin, esse menos 1 aqui, pessoal, é porque ele está invertendo a equação aqui. É até meio estranho ele dividir e colocar essa menos 1 nessa situação aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, ó, ATM litro por mol Kelvin, o valor da constante vai ser esse aqui. Em metro cúbico PA por mol Kelvin é este aqui, tá certo? Esse metro cúbico e este PA, pessoal, ele é Sistema Internacional... Opa, mudou aqui, deixa eu só voltar aqui. Ele aqui é Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Então, eu posso substituir esses dois por Joule, tá certo? Então, ó, esse camarada aqui é quando for em Joule por mol Kelvin ou metro cúbico por PA por mol Kelvin, tá certo? É a mesma coisa, isso aqui. Esses dois aqui estão no Sistema Internacional, esse aqui não, tá certo? Por que eu estou apresentando isso aqui tudo? Muito complicado, né? Muito esquisito, muito número, muita unidade, realmente é meio complicado você ficar vendo isso aí. Mas vamos para um exemplo aqui, para ver se a gente vai fazer essa maneira, esse assunto, para que não seja tão complicado. Ó, o exemplo aqui é o seguinte, ó, um recipiente de 50 litros, está falando de volume, contém 6 mols, é o N, de um gás ideal sob pressão de 3 atm. Determine a temperatura do gás, sabendo que 1 atm é igual a 10 a 5 Pa. Bom, vamos aqui, ó. Primeiro nós vamos extrair as informações. Eu tenho o número de mols, a pressão, o volume, tá certo? Agora, qual dos dois R's eu vou usar? Eu vou usar o atm litro por mol Kelvin ou o Joule por mol Kelvin. Lembrando que o Joule é metro cúbico por PA, tá certo? Ó, é só você olhar o seguinte. O N está em mols, esses dois aqui estão em mols. O P está em atm. Olha, aqui tem atm, esse aqui não tem atm. Volume, litros. Esse aqui é litros. Então, ó, as unidades dessa questão batem com esse valor de R, ó, com esse valor aqui. Então, nós vamos usar, óbvio, vamos usar esse aqui, tá certo? O 0,82. Agora é só aplicar na equação, ó. PV é igual a nRT, o P é 3, o volume é 50, o N é 6, o R que nós vamos usar é o 0,2, né? E o T é o que a gente vai procurar, tá certo? Então, ó, multiplicando 3 vezes 50 dá 150, 6 vezes 0,82 dá esse valor aí de 0,492. Vamos agora só dividir o 150 por 0,492. Então, a temperatura aqui sempre vai ser o quê? Em kelvins, então deu 304 kelvins aproximadamente. Tá certo? Então, ó, é basicamente isso aí, tá certo, pessoal? O exercício que eu vou deixar para vocês vai ser esse aí da página 21, tá certo? O do próprio livro de vocês, questão 19, 20 e 21, tá bom? E outra coisa, nessa semana ainda eu vou postar um outro vídeo, tá certo? E outro material ainda, fazendo a resolução disso aqui e alguma coisinha a mais também, tá certo? Valeu!